Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A semana está só começando e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 3 de julho. Vamos então aos destaques do dia. Lula sanciona hoje projeto de igualdade salarial entre homens e mulheres. O presidente da Câmara diz que projeto de reforma tributária será votado até sexta-feira. Tiroteio nos Estados Unidos deixa 2 mortos e dezenas de feridos. E você vai ver também, pesquisadores cariocas desenvolvem novo tratamento contra o câncer de mama. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, o presidente Lula deve assinar hoje a lei que muda a CLT, a consolidação das leis do trabalho. O objetivo é assegurar a igualdade de salários entre mulheres e homens. Em cerimônia na base aérea de Brasília, o presidente Lula vai mudar a consolidação das leis do trabalho, a partir do projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens nas mesmas funções. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio e pelo Senado Federal no mês passado. O presidente também vai sancionar a lei que garante no programa Bolsa Atleta a manutenção do programa da Bolsa a atleta gestante ou puérpera. Lula sanciona ainda a mudança no Estatuto da Advocacia para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Mais tarde, o presidente embarca para Puerto Iguaçu, na Argentina, onde participa da reunião da cúpula do Mercosul. No encontro, o Brasil vai assumir a presidência do bloco pelos próximos 6 meses. E nesse período, o governo brasileiro vai defender, junto aos demais membros do grupo, a necessidade de realinhar o processo de integração regional. Na cúpula, o chefe do Executivo brasileiro também deve tratar com os demais chefes de Estado as negociações que visam o acordo entre o bloco e a União Europeia. E a Câmara dos Deputados promete foco total na aprovação da reforma tributária nesta semana. Em um esforço concentrado, o presidente da Casa, Arthur Lira, antecipou a reunião com os líderes dos partidos para o domingo. A semana na Câmara dos Deputados promete ser focada em esforços para aprovar a reforma tributária. Para dar atenção ao texto, o presidente Arthur Lira determinou que não haja sessões de CPIs nessa semana, nem sessões das comissões temáticas. Ele também determinou que não haja audiências públicas. Lira informou que ainda está disposto a receber em Brasília, nos próximos dias, governadores que queiram falar sobre a reforma tributária. Isso porque a proposta pode alterar o funcionamento da arrecadação de estados e municípios. O texto do relator na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, foi apresentado há pouco mais de 10 dias. A reforma tributária é uma proposta de emenda à Constituição. Por isso, precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. É uma tramitação mais complexa do que votar, por exemplo, um projeto de lei. O governo tem na reforma tributária uma de suas prioridades para este primeiro ano do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é que esta primeira etapa da reforma, que pretende modernizar a cobrança dos impostos sobre o consumo, diminua a burocracia para as empresas, facilite o recolhimento dos tributos e encerre distorções do atual modelo, que geram custos para produtores e consumidores. Lira, que nem sempre tem apoiado as propostas do governo, vem afirmando que a reforma tributária é uma pauta importante para todo o país, e não apenas para os interesses da gestão do presidente Lula. Olha só, além da reforma tributária, como a gente acabou de ver, o Congresso corre contra o tempo para aprovar outras pautas do governo antes do recesso parlamentar. E a prioridade é o novo marco fiscal. A Câmara dos Deputados tem pressa. Nos últimos dias, o presidente da Casa, Arthur Lira, e lideranças do governo têm afirmado que pretendem votar 5 matérias de destaque nesta semana.
Na sexta-feira, Lira informou que a Câmara teria sessão deliberativa nesta tarde, que sempre acontece a partir de terça-feira. O primeiro item a ser votado pelos deputados nesta segunda é o projeto de lei que retoma o voto de qualidade do governo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O texto tramita em regime de urgência e, caso não seja apreciado, vai trancar a pauta de votações na Câmara. O texto substitui a medida provisória, que não foi votada por falta de acordo entre Câmara dos Deputados e Senado Federal e perdeu a validade. Depois disso, a prioridade do governo é de aprovar o novo marco fiscal. O texto, que trata da nova regra para atrelar o crescimento das despesas do governo ao crescimento das receitas, já foi aprovado pelo Senado na última semana e, devido às alterações feitas pelo relator Omar Aziz, precisa retomar a Câmara para a aprovação. Além dos assuntos econômicos, medidas sociais estão na pauta desta segunda e devem ser analisadas até sexta-feira. Entre elas estão a votação do projeto que retoma o Programa Federal de Aquisição de Alimentos e o projeto de lei que amplia vagas de tempo integral nas escolas, com investimentos de 4 bilhões de reais na educação. O INSS começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela da antecipação do 13º salário para os segurados que recebem acima do piso salarial. Mais de 30 milhões de segurados, entre aposentados e pensionistas, estão na faixa que recebe acima do piso salarial, ou seja, R$ 1.320. Eles vão receber a segunda parcela do 13º salário até o dia 7 de julho. Os valores da segunda etapa do abono anual começaram a ser pagos no dia 26 de junho, aqueles que recebem um salário mínimo. A ordem segue o final de matrícula de 1 a 6. Essa segunda parte do pagamento do abono vem com os descontos, como do imposto de renda, por exemplo. Ele será proporcional para segurados com até 64 anos de idade e que têm renda mensal acima de R$ 2.640. A consulta do valor referente ao 13º pode ser checada de forma online no aplicativo ou no site Meu INSS. E o saque pode ser feito em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Eu falo de saúde agora e com um dado preocupante sobre a saúde dos jovens brasileiros. Um levantamento apontou que em apenas um ano a obesidade aumentou, olha só, 90% nesse público. O dado alarmante foi apresentado no estudo Covitel 2023, Inquérito Telefônico de Fatores de Riscos para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Segundo os números, a obesidade atinge 17% dos jovens de 18 a 24 anos no Brasil. Um dos fatores principais para esse aumento significativo foi a pandemia, que mais uma vez impactou de alguma forma a saúde corporal ou mental da população. Para esse grupo de jovens em específico, a pandemia fez com que a obesidade aumentasse por conta da falta de interatividade em um período muito importante da vida, que no caso é a adolescência. O isolamento e a falta de contato com outras pessoas facilitou o acúmulo de gordura no corpo. A pesquisa mostrou também que a população está cada vez mais em risco, já que ela come mal, bebe mais e não faz atividade física. Além disso, essa faixa etária é a que menos consome frutas, verduras e legumes, mas a que mais consome refrigerante ou sucos artificiais. Os efeitos desses hábitos pouco saudáveis tendem a se agravar com o tempo e problemas de saúde que já aparecem também podem aumentar, como é o caso da hipertensão, onde 1.400.000 jovens sofrem com a doença, seguida por problemas na saúde mental, seja pela ansiedade ou até mesmo pela depressão. A pesquisa ouviu 9.000 brasileiros de todas as regiões do Brasil, incluindo o interior e as capitais. O objetivo do levantamento é trazer um retrato da magnitude do impacto dos principais fatores de riscos para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta brasileira, ou seja, com 18 anos ou mais. E veja a seguir, tiroteio nos Estados Unidos deixa 2 mortos
e dezenas de feridos. E você vai ver também, pesquisadores cariocas desenvolvem novo tratamento contra o câncer de mama. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. E olha só, pelo menos 2 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um tiroteio na madrugada deste domingo em Baltimore, nos Estados Unidos. A polícia recebeu várias chamadas sobre um tiroteio por volta da 1h da manhã no Brooklyn, na cidade do estado de Maryland. Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta no local. 9 vítimas foram transportadas para hospitais próximos e outras 20 para hospitais da região. Um homem de 20 anos também foi declarado morto em um hospital local pouco tempo depois. Entre os que estão internados, há 3 vítimas em estado grave. De acordo com autoridades, estão sendo identificado um suspeito para determinar o motivo do tiroteio. Os Estados Unidos têm a maior taxa de mortes por armas de fogo de todos os países desenvolvidos, com um número de 20.200 mortes em 2022, segundo a organização Arquivo de Violência. Olha, em visita ao Haiti, o secretário-geral da ONU pediu à comunidade internacional que ajude o país, que vive em meio a uma crescente onda de violência. O secretário-geral da ONU visitou o Haiti neste fim de semana. Antônio Guterres disse que agora não é o momento de esquecer o Haiti ao chegar a Porto Príncipe no sábado para demonstrar solidariedade a uma população presa ao que ele considerou um ciclo trágico de violência. Apelo à comunidade internacional para que venha em auxílio das populações necessitadas. É uma questão de solidariedade, mas é também uma questão de justiça moral. O povo haitiano tem direito a esta solidariedade. O povo haitiano merece essa solidariedade. Guterres pediu ainda para colocar o Haiti no mapa político internacional e fazer da tragédia do povo haitiano a principal prioridade da comunidade internacional. Nessa visita, que foi mantida em sigilo até o desembarque na capital, o chefe da ONU também pediu ao Conselho de Segurança da organização, que discutirá a situação do país caribenho no final de julho, a autorizar o envio imediato de uma força de segurança internacional sólida. Além da violência, o Haiti enfrenta problemas crônicos como a fome e a paralisia econômica. Quase metade da população do Haiti, cerca de 5,2 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária, incluindo ao menos 3 milhões de crianças. E uma decisão judicial suspendeu o resultado das eleições gerais na Guatemala, que foram realizadas na semana passada. A decisão judicial coloca os resultados das eleições na Guatemala em xeque. A decisão da mais alta instância judicial da Guatemala de suspender a oficialização dos resultados das eleições de domingo, devido a queixas de irregularidades por parte de partidos de direita, coloca em dúvida o processo e gera alarme na União Europeia e na Organização dos Estados Americanos. A Corte de Constitucionalidade, instância máxima da Guatemala, cujas decisões são inapeláveis, aceitou no sábado à noite um recurso apresentado por 9 partidos de direita, o que levou o Tribunal Supremo Eleitoral a suspender temporariamente a certificação e oficialização dos resultados. As agremiações alegam que mais de 1.000 atas foram alteradas. Esse número representa 0,82% das 121.227 atas processadas na apuração, segundo números oficiais. Os social-democratas Sandra Torres e Bernardo Arévalo foram os mais votados entre os 22 candidatos. O segundo turno das eleições presidenciais está previsto para 20 de agosto. Entre os partidos que apresentaram a queixa estão o Vamos, que lançou a candidatura de Manuel Conde, terceiro colocado na disputa. A decisão da Corte determina a convocação de uma nova audiência de revisão da apuração, na qual os sujeitos legitimados poderão apresentar objeções e impugnações pertinentes. Diante da decisão judicial,
A missão de observação eleitoral da União Europeia e da Organização dos Estados Americanos pediu respeito à vontade do povo expressa nas urnas. E 5 palestinos foram mortos pelo exército israelense nesta segunda-feira em uma operação no norte da Cisjordânia ocupada. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde da Palestina, que também cita 27 feridos. O exército de Israel tinha anunciado algumas horas antes um ataque contra vários pontos na cidade de Jenin, durante o que foi chamado de uma operação antiterrorista. Um comunicado militar afirma que as tropas israelenses atacaram estruturas que eram utilizadas como centro de comando da Brigada Jenin, um grupo militante local. A cidade e os campos refugiados anexos são áreas de confrontos frequentes entre as tropas israelenses e os militantes palestinos. O exército de Israel realiza operações de maneira constante na região, que, em tese, está sob o comando da Autoridade Palestina do presidente Mahmoud Abbas. A violência na região tem aumentado no último mês. Desde o início do ano, mais de 180 palestinos e 25 israelenses morreram. E olha só, agora uma notícia para dar esperança para muitas mulheres. Pesquisadores de universidades cariocas registraram a patente de um novo tratamento contra o câncer de mama. O método tem como base a mutação de uma proteína. Vamos conferir? O estudo patenteado no INPE é realizado por pesquisadores das Universidades Federal do Rio de Janeiro e Federal Fluminense. O grupo foi pioneiro na descoberta da capacidade de mutações da proteína P53, que atua como uma guardiã do genoma humano, como explica o coordenador da pesquisa. No sentido de que qualquer coisa que vai errado, por exemplo, quando uma pessoa se expõe muito à luz, por exemplo, as células da epiderme, e tem um estresse, é ela que protege aquela célula, orquestra toda se há, por exemplo, uma modificação do DNA, é ela que repara, que orquestra todo o reparo do DNA. Então, ela é como se fosse uma grande regente do que está acontecendo ali dentro da célula. Ela interage com muitas outras proteínas. Então, isso é a proteína normal. Mas com o surgimento de um câncer, a proteína que protege a célula, inclusive com função de supressão tumoral, sofre mutações e passa a atuar de forma contrária. Nesse caso, a P53 estimula o crescimento do tumor e o torna mais resistente ao tratamento por fármacos. Se você tem uma mutação de P53, você tem um tumor que é, em princípio, mais maligno. E lembrar que 50% dos tumores têm mutação de P53. Os pesquisadores, então, buscaram uma série de compostos capazes de reverter o quadro, fazendo com que a P53 recuperasse sua função protetora após o surgimento do tumor. E identificamos 2 compostos, em particular, um composto altamente promissor. Ele não só consegue impedir que a proteína sofra essa agregação, como ele consegue recuperar a atividade de supressão tumoral. Então, aquela célula que antes tinha um padrão, né, de célula cancerígena, ela passa a ser uma célula praticamente normal e com uma atividade da P53 de supressão tumoral. A princípio, o estudo focou no câncer de mama. Especialmente nos chamados cânceres, né, de mama triplo negativos, que são os mais malignos, né, que são que tem muita recorrência, chance de metástase, etc. Então, e que tem uma mutação na P53, numa parte, um pedacinho, um aminoácido da P53 é substituído por outro, e isso é o suficiente para dar esse estrago todo, e foi testado nessa mutação. Pouco mais de 66 mil novos casos de câncer de mama são registrados no Brasil todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Quanto mais rápido a doença for descoberta, maiores são as chances de cura. E o novo estudo traz ainda mais esperança. Em testes com camundongos, os resultados surpreenderam.
no modelo animal houve praticamente uma cura, né? O tumor praticamente desaparece. Claro que ainda é o modelo animal, precisa agora, claro, nesse caso, no modelo animal, a molécula, o composto era injetado no peritônio, né? Então era por via intraperitoneal, ou seja, e o animal nessa quantidade ela não foi tóxica para o camundongo. De novo, quando você for para, né, quando vai para animais maiores, para humanos, você também tem que testar todas essas fases, né? O coordenador do estudo diz que já está em contato com uma empresa farmacêutica brasileira interessada em investir na pesquisa. E após a recente publicação de uma revisão da descoberta no periódico internacional Chemical Reviews, revista de maior impacto da Sociedade Química Americana, segundo ele, outros deverão realizar estudos semelhantes, como já acontece. Quanto mais pesquisadores e quanto mais laboratórios estiverem envolvidos, né, nessas descobertas, melhor. Melhor, aumenta a chance. Acho que a ciência ela é feita assim, para o benefício final tem que ser um benefício para a humanidade. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.